E aí, gente, tudo bem? A partir de agora eu vou trazer alguns conceitos assim bem básicos a respeito de alguns autores que eu acho bem importantes para a gente conduzir a nossa leitura sobre temas na história contemporânea. Sobretudo relacionado aí aos temas de política, Estado, questões de poder, democracia. Por quê? Eu acho que na prova desse ano a gente vai ter uma prova diferente, né? Há uma reestruturação em curso dos conteúdos e da maneira que a prova vai ser desenhada, só que mesmo assim existem alguns autores fundamentais para a leitura de temas da nossa vida, que permeiam a nossa vida até hoje, né? Um desses autores vai ser o Thomas Hobbes. Só para você se situar, o Thomas Hobbes muito provavelmente vai ser um autor que a filosofia vai trazer com uma leitura até mais densa. Eu estou sugerindo para você fazer uma leitura a partir de um capítulo do Leviatã, para que você consiga identificar os direitos do soberano. Por que é que isso é importante, gente? Porque de uma forma... Falando de uma maneira muito breve, o Thomas Hobbes, que escreve o Leviatã, ele vai ter um papel fundamental no que se refere ao poder do Estado e muito mais do que o poder do Estado, o poder da figura que está à frente desse Estado. E o que é muito interessante quando a gente lê à luz da contemporaneidade? O Hobbes, ele é um dos grandes pensadores modernos, né? Então a gente tem aí uma obra que inaugura uma forma muito inovadora de ler política, só que o que tem de extraordinário nesse capítulo que eu acho que é o pulo do gato para a gente ler política hoje? Para mim, quando a gente fala dos direitos do soberano, é uma pergunta: o que é que pode e o que é que não pode o soberano? Essa pergunta, ela vai ser explicada e vai ser desenhada. Eu trouxe trechos dos capítulos para você tirar as suas próprias conclusões, porque às vezes cai na prova o trecho do livro e para você fazer ou ela é alternativa ou às vezes até redação sobre alguns temas. Lendo esse livro, ele é um calhamaço assim, só que ele traz alguns pontos que por exemplo, uma visão diferente de alguns autores modernos, que era uma visão romântica e positiva do homem. Ele vai trazer a realidade nua e crua. É claro que o livro escrito lá em 1651, ele tem aspectos relacionados à política da época, não é isso que eu estou falando. Mas se você precisar ler ou precisar fazer uma analogia relacionada a bases conceituais de política que se referem ao papel absoluto do soberano, tem que passar pelo Hobbes. E aí eu escolhi esse capítulo em particular para a gente estudar. Então vamos dar uma olhada? Aqui eu selecionei para vocês então qual que é o capítulo da obra Leviatã. Vai ser o 18, você acha fácil, para caso em PDF as universidades às vezes disponibilizam, então você encontra. É uma leitura, se for para você ler aí essa semana, for colocar no teu plano de estudos, não é difícil não. Você vai começar a ler, uma pista para a gente ler textos, sobretudo da filosofia, aí a gente sempre tem um dicionário de filosofia ou abertinho no Google aí, ou dicionário de filosofia à mão, porque às vezes alguns termos podem fugir à nossa compreensão. E aí quando você pensa o termo, você entende a sentença inteira. O que está nesse capítulo, então, que digamos assim, bastante inusitado, bastante inédito para a época? Ainda que ele faça uma defesa quase que apaixonada do soberano absolutista, né? Ele tem aspectos que vão denotar posteriormente leituras, depois do Hobbes, sobre o que é que significa alguém ser soberano de uma nação. Então, nesse sentido, que aspectos vão ser constitutivos da representação de um soberano? Representação significa não somente aquilo que a gente está vendo, mas como também aquilo que é transmitido para a gente. Então é alguém imponente ou é alguém meio caído? Então é alguém que demonstra força ou é alguém que tem uma tendência a ser um pouco mais diplomático? Por que eu trago isso para você? Porque esses jogos, eles são usados na política até hoje. Essa forma de representação de quem está à frente aí da condução da vida das pessoas no poder público. Aqui,
O que é que pode o soberano? Esse é um dos temas contemplados pelo Hobbes, que é um dos mais polêmicos. Sabe por quê? Porque vai haver um momento na história em que vai se investigar qual é a diferença, qual é a função social daqueles que são governados e daqueles que são governantes. Nesse sentido, quando a gente fala dos direitos, era muito difícil que alguém fosse questionar de que essa pessoa, por exemplo, tivesse deveres. Ela tem direitos sobre você e você tem mais é que obedecer. Olha que coisa doida falar isso. Por quê? Porque a Constituição, a representação do soberano, ela estava muito atrelada a um poder, por exemplo, da igreja. Ora, quem é você para questionar aquele que foi enviado por Deus para estar à nossa frente aí, governando a nossa conduta quando a gente fala desse contexto? Olha o que eu estou trazendo para você, uma discussão interessante. O pacto entre os súditos. Na outra aula, nós vamos falar de um outro autor que sugeriu um pacto entre a gente, entre nós, pessoas que convivemos numa mesma sociedade. Para ele, só é possível haver pacto, só é possível haver algum tipo de harmonia social se existe pacto entre a gente. Crise de representação do Estado moderno. Gente do céu, isso daqui é questão assim, ó, parece que é o título da questão. Crise de representação do Estado moderno tem quase tudo a ver com a leitura de política à luz da contemporaneidade. Porque o que é que se fala ou se investiga muito na maioria dos textos? Que há, de fato, uma crise dos valores que norteiam um Estado. Que crise é essa? A gente já vai discutir. E o que o Hobbes tem a ver com a contemporaneidade? Na minha leitura, são autores que merecem ser lidos sempre, porque eles dão pistas para a gente começar, para a gente vislumbrar como a política e como o poder se estrutura, principalmente no Ocidente. Gente, o livro foi escrito no 16. Eu acho que é muito atual, tem coisas que são muito atual e que acabam trazendo assim reflexões possíveis para a gente pensar hoje. Aqui a carinha do Hobbes, o que eu gosto bastante, assim, que ele tem uma carreira diversificada, né? Ele era inglês e ele via, é evidente, fez uma análise a partir da sua vivência, a partir daquilo que ele observava, e ele começou então a revestir nas suas, principalmente no Leviatã, ele começa a trazer um pouco ele não oferece saídas fáceis para o soberano. O que ele faz é dizer mais ou menos assim: o soberano é esse, e a ele devemos todo o nosso respeito e admiração. É uma forma de governo quando você opera pela admiração, muito próprio do período absolutista. Você admira. Se você não admira, vai passar a admirar. Senão, ó. E aí a gente tem essa possibilidade, né? Ele traz essa leitura possível e não chega a ser um manual prático, como faz, por exemplo, o Maquiavel ou o Montesquieu. Montesquieu parece ser, se você for pesquisar, um guiazão assim para como é que você é um bom governante, como é que você governa as pessoas e como é que você é um bom súdito, né? Se a gente for pensar no espírito das leis. Meio que regras mesmo, como é que funciona, como é que faz e os estrangeiros e tal. Aqui não, é meio que um ensaio explorando então essas características. Eu gosto muito dessa frase em particular. Então ele vai trazer os pontos de vista dele que são muito próprios, tem uma coisa muito teórica e ela não é taxativa, né? Vai sugerindo possibilidades ali, mas ela é calcada numa ideia que foi uma ideia massacrada até hoje, só que ela vai voltar. Eu acho que vai voltar em forma de prova, em forma de redação ou ideia para você estudar. Sobre a necessidade de um governo e de uma sociedade fortes. E aí? Aí que eu vou jogar para vocês. Aqui eu já falei para vocês da época que foi escrito. E ele vai publicar o Leviatã, que vai trazer aí a ideia de que uma sociedade, aqui eu gosto muito, olha só, ele tinha uma visão da sociedade, uma sociedade então que ela é absolutista, a gente tem um poder que acaba controlando todos os outros,
E se esse poder não existisse e não fosse pleno da sua potência e das suas qualidades, a gente teria uma situação em que o homem voltaria ao seu estado mais animalesco. Ele fala de uma guerra civil, em que todos os integrantes viveriam ali, iriam viver em uma situação de conflito. Por meio de um contrato social, então, para se chegar a essa harmonia, né, para uma sociedade em que as pessoas não mais mediam as relações pela barbárie ou pela falta ali de civilização, a gente vai ter um contrato social em que, o que vai acontecer, gente? No contrato social do Hobbes, é por isso que ele faz parte do grupo de filósofos chamados de contratualistas, nós entregamos ao nosso bel prazer, né, nosso corpo e nossa vida, para que eles sejam geridos, então, por essa figura soberana. E tudo o que essa figura soberana representa, nas questões econômicas, nas questões de comportamento, nas questões que se referem às leis, certo? Eu gosto muito disso aqui. Como ele está falando da figura de um rei, ele diz assim: não existe o direito à propriedade, nem à vida e nem à liberdade que não sejam garantidos pela autoridade real. Esse trecho causa muita confusão, porque tem gente que fala assim, mas gente, o Hobbes dizendo que não existia direito à propriedade, não é isso. Aqui é bem evidente que ele vai dizer assim, essa propriedade, esses títulos ou o que você tem, eles são garantidos pela autoridade do rei. Nossa, mas é meio polêmico, né, professora? É meio polêmico, mas é por isso que é legal de você ler o capítulo inteiro para você ver esses pontos que eu trouxe. Aqui é só a imagem do Leviatã, que é uma imagem bíblica, né? E que vai trazer um monstro que sai das águas aqui, e ele tem no corpinho um monte de gente. Se você for ver bem de pertinho, tem um monte de pessoinhas aqui, ó. Se você ver, não dá para ver aí, mas se você digitar Leviatã, você consegue ver a imagem. São essas pessoinhas, são esses corpos, são as mãos e os pensamentos que dão que são o sustentáculo da figura do soberano. Todos aqui devem atuar de tal forma que o soberano decidir, vigore. Ninguém questiona o soberano. Aqui, isso é muito bom. Por quê, gente? Que o Thomas Hobbes, ele é um autor para ser lido, até para a gente ler questões relacionadas aí, a questão de como é que funciona um Estado. Centralização do poder real, desejos hegemônicos do monarca. Ele pode tudo. Eu vou trazer uma citação para você fazer a tua interpretação, mas aqui do capítulo, mas só para você saber. Ele pode tudo, porque ele é alguém, né, em que nós entregamos a nossa vontade, aqui ele não diz, por exemplo, que é contra a nossa vontade, mas a gente doa nosso corpo e a nossa disposição para que isso funcione da melhor maneira possível. Então, nós atendemos nesse sentido os desejos hegemônicos desse monarca. É por isso, gente, que muitos grupos vão acabar aí se voltando contra a monarquia em alguns momentos, porque tem gente que vai dizer assim, mas eu não posso sustentar os desejos de um monarca quando esse monarca não está nem aí para o povo. Né? Então a gente às vezes tinha situações, sobretudo quando a gente remonta à Revolução Francesa, né, que foi assim uma coisa de doido, principalmente a revolta das pessoas com o luxo, com a opulência, quando parte da população passava fome, é o que vai acontecer. É esse tipo de desejo então que eu devo sustentar? Opa, pera lá, não é bem assim não. Então é uma leitura muito interessante que o Hobbes traz, porque nem todo mundo vai concordar com ela. Esqueça. Não concorda com o soberano? Azar é o seu. Porque para o Hobbes, ele tem um direito ilimitado. Toda forma de poder, julgamento e consequências é aqui. Lembra da figurinha aqui? Ele não suja a mão, mas ele manda prender, manda soltar. É muito legal quando a gente vê, sobretudo, não sei se vocês assistem aí as séries, mas o Game of Thrones é demais para a gente começar a ver o Thomas Hobbes no Game of Thrones. Eu vejo às vezes alguns episódios e falo, gente do céu, parece que ele ajudou aí no roteiro. Eu tenho certeza que os roteiristas devem ter lido, que não pode. Essa busca ávida pelo poder e as pessoas que acabam se engajando ali para essa troca. Eu não vou falar aqui, porque senão a gente conta coisa que não deve, né, em série, mas é
Muito Hobbes. Leia Direitos do Soberano, esse capítulo, e depois veja um episódio para você ver se eu estou mentindo. Aí que eu acho que pode cair numa dessa, se não em redação, numa questão de um trecho, tá? Para você analisar como é que Hobbes investiga a centralização do poder na lógica da punição na mão do monarca. Sabe o que é isso? Quem detém a soberania pode fazer tudo o que considere necessário fazer antecipadamente para a preservação da paz e da segurança, mediante a prevenção da discórdia no interior e da hostilidade exterior, bem como tudo o que for necessário para recuperar a paz e a segurança se estas forem perdidas. Eu sempre vou botar citações, você tira suas conclusões e escreve nos comentários, mas, de uma maneira muito geral, ele está falando assim: se eu sou soberano, eu posso fazer tudo o que for necessário para manter a ordem interna do que eu governo e a ordem externa. Inimigos longe, amigos perto, mas ninguém pode questionar aquilo que eu faço. Para isso, vou lançar mão de toda a força que seja necessária. Se umas pessoas aí meio que morrerem, é porque isso foi necessário para que a paz e a segurança fossem mantidas. Professora, eu não concordo, pelo amor de Deus, isso é inaceitável. Leia e tira suas conclusões e vamos debater, porque isso pode ser lido à luz da contemporaneidade. Se você pensou em algo, escreve, porque numa dessas, gente, eu não sei, eu tô achando que vai cair o Hobbes esse ano, não sei. Esse aqui eu gosto muito. Uma pessoa instituída pelos atos de uma grande multidão, gente, mediante pactos recíprocos uns com os outros, como autora, a pessoa instituída, de modo a poder usar a força e os meios de todos, de maneira que achar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum. O titular dessa pessoa se chama soberano e se diz que vai possuir poder soberano. Todo o resto são súditos. Tá? O que é que você entende por esse trecho? Dá uma olhadinha e escreve embaixo, que eu acho que é o pulo do gato para a gente interpretar algumas coisas. Eu gosto muito, em particular, que é isso daqui. Uma pessoa instituída pelos atos de uma grande multidão. Na ausência do voto, esses atos são a maioria. Aquele que foi escolhido por uma maioria para representar os anseios das pessoas. E aí, gente? Mediante pactos recíprocos uns com os outros. Lembra que eu falei do contrato social no Hobbes? É isso. Nós estabelecemos alguns pactos quando a gente vive em sociedade que vão fazer com que a gente não se mate caso a gente discorde de alguma coisa. Ou, por exemplo, que a gente atue de maneira conjunta para que a gente cresça como indivíduos e como coletivo. Não dá para a gente se matar, porque isso daí nos remontaria a um estágio, né, que aqui ele vai falar que é um estágio animalesco. E aí existe a regra e existe os soberanos para colocarem aí as pessoas na rédea. Mas não basta colocar na rédea, gente. Tem que fazer valer, tem que ficar em cima, tem que centralizar ali o poder e para que todo mundo possa aí se defender disso. Se a maioria, por voto de consentimento, foi o que eu falei, escolher um soberano, os que tiverem discordado devem passar a consentir juntamente com os restantes. Ou seja, devem aceitar reconhecer todos os atos que ele venha a praticar, ou então serem justamente destruídos pelos restantes. Essa daqui é uma das que costuma dar aí uns... Às vezes eu dou essa disciplina em sala de aula, tem gente que fica bravo, mas e aí? Se eu votei em alguém e você não, daí o alguém ganhou, e aí ganhou lá alguém, e aí, olha a leitura que ele está fazendo, estou trazendo ele para hoje, e aí ele ganhou, a gente tem que começar a concordar nos atos, na figura, vamos tentar manter um clima meio conciliatório, porque senão, aqui ele é o soberano, né? Todos os atos dele. Estamos como nação, nós temos um pacto, é esse pacto, esse contrato social que faz a gente viver em sociedade. Agora, se eu
concordo muito não com o que está rolando lá. O que acontece? Destruídos pelos restantes. O que é destruídos aqui para o Hobbes? Eu acredito que ele era meio exageradão, ele era um homem mais cru e nu, assim, não tinha muita conversa não. Então ele fala de destruídos para ser destruídos, né? Pessoas destituídas aí da sua vida, da sua dignidade. Mas pense nessa frase, depois nem que você dê uma pausa ali para ver, mas é interessante pensar nisso, porque ele fala então que esse soberano pode tudo, inclusive influenciar a sua capacidade de autonomia sobre os atos que vêm sendo praticados. Não é um troço doido? Aí eu trago ele hoje. Por quê? Nós, quando vamos discutir a história contemporânea, nós passamos pelas relações de poder. O poder mudou muito do Hobbes e para o Brasil de hoje, por exemplo. Contudo, há alicerces, principalmente teóricos, que baseiam a nossa leitura sobre temas que não saem de moda, como a política. E aí, uma pergunta que eu gostaria de fazer e que eu jogo para você é essa. O que é ser soberano na contemporaneidade? Por quê? Como é que a gente consegue ler esse conceito, depois que você lê o capítulo, de que é ser soberano? Como é que se configura, por exemplo, num mundo mediado por um monte de gente, por tecnologia, por outros grupos, por movimentos? Como é que a gente pensa num ser soberano lido aí, por exemplo, a presidência da República ou a presidência de uma Câmara? Ou como é que a gente consegue ler esses poderes na contemporaneidade? Como é que essas relações são mediadas? Isso cai com certeza se a gente tiver que estudar estrutura dos poderes, por exemplo, como é que funcionam. Então vai estar lá as hierarquias, o que pode, quais são os direitos e quais são os deveres. Isso acontece, gente, nós estamos num momento em que esse tipo de leitura a gente fala mais do que a gente conhece. Então eu tenho uma tendência a achar de que pode ser que cai ali uma questãozinha explicando o soberano em Hobbes e na sequência se explique o funcionamento, por exemplo, de um governante à luz da contemporaneidade. Por que não? Porque a gente não sabe como funciona e pode cair. Nós vamos ter uma aula em que a gente explica como é que funciona a presidência, como funciona o Senado, como funciona a Câmara, como funcionam os poderes legislativos, executivos e judiciário. Por quê? Porque isso cai. Você pode se preparar que vai cair. Aqui. Como é que a gente elege? Isso aqui nós vamos ter um filósofo que traz uma discussão mais crítica. O papel, como é que a gente pode analisar o papel dos súditos, da gente, no contexto globalizado? Você sabe, como cidadão aí, quais são os seus direitos como súdito? Estava lá no Hobbes. E aí a gente agora vai pegar um texto, né, meu Deus, de séculos atrás para ler a política hoje? Precisamos, porque vai cair. Como é que funciona, como é que são as comissões, como é que os vereadores atuam, como é que eu posso cobrar? Vai cair, você pode ter certeza. Eu acho que vai cair desse jeitinho. Isso aqui é muito bom. Como exercício, eu faço uma sugestão para você que é a seguinte. Isso está muito em voga relacionado à questão do Estatuto do Desarmamento. Eu vi um texto de um autor que fez uma relação com o Hobbes. Eu falei, pimba, isso aqui pode ser um texto que acabe trazendo conceitos estratégicos para pensar essa questão, que é algo que está posto na nossa sociedade. Analise a questão do monopólio da força pelo Estado e questões contemporâneas sobre o Estatuto do Desarmamento. Parece uma questãozinha assim, futrega, mas você sabia disso que você vai ter que ver o texto do Hobbes a respeito do monopólio da força, que é centralizado pelo soberano e a todos que se dirigem a ele, e aí você vai ter que ler o Estatuto do Desarmamento e tecer os seus comentários a respeito disso. Vamos fazer esse exercício, põe nos comentários para você ver se você consegue fazer essa análise, gente, porque eu quando comecei a preparar essa aula, eu falei, gente, aí tem, acho que nós podemos fazer essa relação. Isso é muito bom. Esse tema, ele vai nos preparar para as nossas discussões, que são das próximas aulas, sobre soberania e economia, guerra ao terror e o poder na sociedade contemporânea. Nós vamos estudar o Foucault, o Michel Foucault, que é um autor, eu gosto de todos esses temas, mas o Foucault em especial vai dizer que hoje o poder não é mais só do soberano, mas ele está capilarizado na sociedade. Professor, o que é capilarizado? Você vai ter que ver a aula dele para descobrir.
Para terminar essa aula que eu falei muito rápido, nós precisaríamos ficar aqui, ó, se for para ler cada tópico, só que o nosso tempo é mais curtinho. Quer ver um filmão? Assista o Leviatã. Esse é um filme russo, um dos filmes que eu mais gosto para falar de política contemporânea. Ele é atual, se você for ver os temas, e você vai ver que a vida de uma pessoa comum, que eu não vou conseguir falar o nome do personagem, só que é um filmaço, assim. A vida de uma pessoa comum é completamente arrebentada quando ele passa, o terreno que ele tem começa a ser disputado ali pelos poderes locais. Acontece de tudo na vida desse sujeito, e aí a gente começa a ver que as relações que supostamente são alicerçadas pelos poderes ali do Estado, elas começam a se fragilizar na medida que os bens mais essenciais das pessoas começam a ser retirados. Olha, o Hobbes, claro, não escreveu, se você pega o Leviatã dele, não tem nada a ver com o roteiro desse filme. Essa é uma história de ficção, só que os conceitos do Hobbes foram aplicados mais assim, ó, de cabo a rabo nesse filme. Assista, se você puder ver, assista, porque vai assim abrir a sua cabeça para aquilo que eu falei de por que ler o Thomas Hobbes, o Leviatã, na contemporaneidade. Por hoje é só, e a gente vai continuar trazendo conceitos preliminares a respeito de temas essenciais da história contemporânea. Tchau!